Boa noite a todos. Gravação da videoaula da disciplina Processos de Fabricação 1. E hoje o tema é tratamentos térmicos. Na semana que vem o tema é tratamentos termoquímicos. Então, só explicando a diferença entre os dois, para que a gente consiga conceituar os assuntos. O tratamento térmico utiliza a temperatura para fazer alguma modificação no material. O tratamento termoquímico utiliza a temperatura e também um elemento químico para se introduzir, este elemento químico modificando as características ou as propriedades mecânicas dos materiais. E os tratamentos térmicos, então, é o assunto da nossa aula de hoje. E a gente pode falar que o tratamento térmico é uma das formas de se alterar a microestrutura do material, ou seja, a estrutura interna do material. Então, tem alguns tratamentos térmicos que fazem uma modificação na estrutura interna do material, lá no arranjo atômico, no arranjo dos átomos do material. Então, dependendo da temperatura e do resfriamento, nós temos condições que terão algumas características que serão melhores utilizados em algumas situações, como por exemplo de endurecer o material ou de diminuir a dureza do material, por exemplo. Então, podemos dizer que o tratamento térmico consiste basicamente em aquecer um material e manter esse material numa certa temperatura. A gente vai entender aqui que a temperatura abaixo de uma temperatura, que é a temperatura crítica, não acontece modificações na estrutura interna, e acima da temperatura crítica acontecem modificações nas estruturas dos materiais. E aí o tratamento térmico consiste em aquecer um material a uma temperatura abaixo ou acima da temperatura crítica, mantê-lo nessa temperatura por um certo tempo e resfriá-lo sobre determinadas condições. Então, basicamente, o que vai fazer com que nós tenhamos uma modificação ou não da estrutura é a maneira como a gente aquece e a maneira como a gente resfria. Então, os tratamentos térmicos são processos de fabricação que têm como o principal objetivo aumentar, diminuir, melhorar ou alterar as propriedades mecânicas dos materiais. De uma maneira geral, o tratamento térmico altera as propriedades mecânicas dos materiais. Às vezes altera para mais, às vezes para menos, dependendo de como foi aquecido e de como foi resfriado. Então, nós temos aí ciclos de aquecimento que vão refletir nas propriedades mecânicas dos materiais, e ciclos de resfriamento. Então, como se aquece, como se resfria, influencia diretamente na estrutura do material e nas propriedades mecânicas. Quando eu falar propriedade mecânica aqui, a gente tem que entender propriedade mecânica como resistência à tração, como resistência ao escoamento, como resistência à fadiga, como tem várias propriedades mecânicas, como dureza, como dutilidade, como tenacidade, que é a capacidade de absorver impactos. Então, existem várias propriedades mecânicas. Quando se faz um tratamento térmico, se utiliza o calor, se utiliza aquecimento e resfriamento para que seja então modificada ou não a estrutura de um material, e que seja, mesmo se não modificar a estrutura, você pode modificar as propriedades internas, falei besteira, as propriedades mecânicas do material. Eu não expliquei ainda, mas eu vou explicar os diferentes tipos de tratamentos térmicos. Se eu tenho um tratamento térmico que eu aqueço abaixo da temperatura crítica, eu não modifico a estrutura do material, mas eu reduzo a dureza, por exemplo. Eu consigo fazer um alívio de tensões, por exemplo.
Então, eu consigo modificar as propriedades mecânicas dos materiais sem modificar a estrutura interna. Quando eu modifico a estrutura interna, obviamente com uma temperatura maior, com uma temperatura acima da temperatura crítica, também se tem propriedades mecânicas diferentes de acordo com como foi aquecido e como foi resfriado e quanto tempo ele se manteve em cada uma das temperaturas de aquecimento. É o chamado ciclo de aquecimento e o ciclo de resfriamento. Então, basicamente, as propriedades serão influenciadas pelos aquecimentos e resfriamentos. Os tratamentos térmicos são associados a um aumento da resistência do material, entretanto, podem ser utilizados para alterar características de fabricabilidade. O que significa isso? Para que eu possa fabricar alguma coisa, para que eu possa utilizar processos de conformação, por exemplo, vamos dizer assim, para que eu possa estampar uma peça que vai ser a porta de um carro, como por exemplo, eu tenho características que eu vou precisar que o material tenha, como por exemplo absorver impacto. Então o tratamento térmico consegue fazer esta modificação ou de estrutura ou não modificando, mas consegue fazer a modificação dessas propriedades mecânicas, como por exemplo a tenacidade, como por exemplo a capacidade de absorver impacto, capacidade de deformação. Se uma chapa não conseguisse ser deformada, eu não conseguiria conformar essa chapa. Então eu preciso de algum tratamento térmico que me facilite a operação, que me facilite o processo. Porque caso o material tenha um limite de resistência muito grande ou tenha uma dureza muito grande, pode ser que ele não absorva tanto impacto e que ele vá trincar e que ele vai se romper de acordo com o uso. Então, basicamente, os tratamentos térmicos têm como finalidade alterar as propriedades mecânicas dos materiais. Às vezes, altera as propriedades mecânicas dos materiais com uma temperatura acima da temperatura crítica, e aí modifica a estrutura interna dos materiais. E às vezes, utiliza-se uma temperatura abaixo da temperatura crítica, que não modifica a estrutura interna, mas modifica a propriedade mecânica, como por exemplo redução da dureza cada vez que se aquece um material. Então, já vimos aqui, por exemplo, que amolecer o material para usinagem e posterior endurecimento para obter alta resistência. Esse aqui é um exemplo de um tratamento térmico. Eu utilizo um tratamento térmico para amolecer. Em engenharia, amolecer é difícil a gente falar, mas é o contrário de dureza, né? Vamos dizer assim, a gente reduzir a dureza do material para a usinagem, para ele conseguir ser usinado, e posteriormente eu vou precisar que esse material que foi usinado tenha alta resistência, alta dureza. Só que se ele tivesse alta dureza antes da usinagem, a usinagem ficaria mais difícil, mais complicada. Consequentemente, eu faço um tratamento térmico antes da usinagem e posso fazer um tratamento térmico depois da usinagem. Então, dá para ter uma ideia aqui de alterações das propriedades mecânicas. Então, os tratamentos térmicos são divididos entre tratamentos de amolecimento e tratamentos de endurecimento. Tratamentos que endurecem e tratamentos que reduzem a dureza. O amolecimento é feito para reduzir a dureza, remover tensões residuais e melhorar a tenacidade, ou seja, melhorar a capacidade de absorção de impacto. Em decorrente dos processos de fabricação, que vão introduzir tensões por conta dos processos, essa introdução de tensões na laminação a frio, na trefilação a frio, por exemplo, ocorre um fenômeno chamado de encruamento. Todas as vezes que você escutar encruamento, significa que aumentou a dureza. Endureceu. Encruou,
ficou mais duro. Encruamento, então aumenta a dureza. Então todas as vezes que se tem um processo de fabricação como uma laminação a frio, tem um encruamento. E este encruamento ele gera uma tensão residual e que, dependendo da aplicação, essa tensão residual precisa ser reduzida para poder se utilizar num outro processo de conformação, por exemplo, numa estampagem. E aí, para que não atinja um limite de escoamento, falei besteira, não atinge limite de ruptura, somado às tensões de trabalho com as tensões internas de tensões residuais, é necessário se fazer um tratamento térmico para que seja reduzida a dureza obtida então pelo encruamento ocorrido nos processos de laminação a frio, trefilação e qualquer outro processo que aumente a dureza. Como nós vimos que existem processos que vão reduzir a dureza, reduzir as tensões residuais, melhorar a tenacidade, tem processos que vão fazer exatamente o contrário. Eles vão endurecer, aumentar a dureza e aumentar a resistência mecânica. Todas as vezes que se aumenta a resistência mecânica, aumenta a resistência ao desgaste. O termo resistência mecânica pode ser empregado para resistência estática, ou seja, capacidade de resistir a cargas de curta duração, resistência a fadigas, capacidade de resistir a cargas cíclicas ou flutuantes no tempo, e resistência à fluência, capacidade de resistir a cargas em altas temperaturas, temperaturas capazes de produzir alteração progressiva na dimensão. Então, por exemplo, turbinas de avião, por exemplo, é um material que precisa resistir à fluência, porque trabalha com temperatura capazes de produzir alteração progressiva das dimensões durante um período da aplicação da carga. O endurecimento, então, é feito através de um tratamento térmico chamado de têmpera, e a gente vai ver que existem mais dois outros tratamentos também que utilizam a propriedade da dureza, do aumento da dureza, justamente por conta da martensita, que é um microconstituinte que vai aparecer dentro de umas mudanças de fases que daqui a pouco a gente vai ver. Já vamos ver agora, para falar bem a verdade. As propriedades mecânicas são dependentes da microestrutura, ou seja, a parte interna dos materiais é que vão dizer como são as propriedades mecânicas dos materiais, ou seja, a sua estrutura interna ou o arranjo de átomos vão permitir que o material tenha propriedades mecânicas de acordo com o arranjo lá dentro dos arranjos dos átomos, os arranjos atômicos. Então, a forma como os átomos se arranjam, se combinam dentro do material e a quantidade de outros elementos, elementos de liga, vão determinar as propriedades dos materiais. Então, se um material ele passa de um arranjo para um outro arranjo, ele vai modificar as suas propriedades mecânicas. E a temperatura vai, o calor vai fazer com que nós tenhamos a passagem de um estado de arranjo organizacional para outro arranjo. Isso significa que a propriedade mecânica foi modificada pelo aumento do calor, pelo aumento da temperatura, que vai fazer a mudança de fase, vai mudar a microestrutura, vai mudar a estrutura interna. Deixa eu só ver o quanto que nós estamos aqui de tempo. E não marca o tempo. Vamos fazer um intervalo e já voltamos já.